Chico, nos últimos tempos você lançou 2 podcasts que fizeram muito sucesso. Eu ouvi os dois, tanto a Mulher da Casa Abandonada quanto o Ateliê. Eram histórias que as pessoas sabiam pouquíssimo ou quase nada dessas histórias, né? Não tinha um histórico como a Cat Torres teve de movimentar toda a web. Isso muda a sua forma de apurar e de fazer a narrativa? É diferente trabalhar com esse caso? Conta um pouco pra gente. Cara, é uma maluquice, porque é exatamente isso que você disse, assim, os outros eram, por mais que, enfim, o caso da Margarida Bonetti tivesse sido coberto na época, na virada dos anos 2000, ninguém mais lembrava, né, era quase que um caso inédito, e o Ateliê era um caso 100% inédito, porque quem sabia da existência da seita era um grupinho muito fechado, e ali do centro de São Paulo, e uns modernos e tal. Já esse caso, eu parto de um lugar de espectador, eu parto de um lugar de uma pessoa que ficou no Twitter louca lendo tudo que se publicava. Então, ao mesmo tempo que eu preciso pensar que a série precisa falar com quem nunca ouviu falar, minha mãe, por exemplo, nunca tinha ouvido falar da Cat Torres. E olha que ela é twitteira, ela segue o Chico Barney, ela ama umas coisas do Twitter, assim, mas ela nunca tinha ouvido falar. Então, precisa ser uma série que dê entrada para quem nunca ouviu falar do caso, mas ao mesmo tempo precisa ser uma série que contente as pessoas mais fissuradas por esse caso que já foram investigar por conta própria. E muita gente foi investigar por conta própria. Então, para mim, foi prazeroso porque eu tive esse desafio de eu preciso ir muito além do que a internet já apresentou e preciso trazer a internet para dentro dessa história como um personagem, que foi isso que eu fiz. Tem um episódio, inclusive, que é só sobre investigações da internet e como cada uma foi dar num canto. Muitas entravam em descaminhos, muitas entravam em umas teorias da conspiração que não eram verdade, mas muita gente descobriu informação que era legítima e que ajudou na investigação e que ajudou na denúncia desses possíveis crimes. Esses possíveis crimes só foram denunciados, inclusive, graças à internet. Então não dá para dizer também que a internet só fica pirando, especulando. Não, a internet tem muito detetives excelentes, assim, bons e boas por aí que trabalharam nesse caso. E eu acho que a minha resolução para isso foi trazer a internet para dentro da história, ao mesmo tempo que extrapolava. Eu ia além do que a internet conseguia porque eu fui para os lugares, né? Ninguém tinha o recurso ou o tempo de ir para os lugares e entrevistar, tipo, ir no clube de strip, onde as pessoas diziam que trabalharam amando da Cat. Ninguém teve esse recurso e eu felizmente tive. Essa história da Kat teve vários momentos, assim, a internet primeiro surtou com, a gente está diante de um caso de tráfico de pessoas, depois não tá mais, olha lá, as vítimas estão aparecendo e tal. Você como pessoa, antes de produzir esse documentário, você chegou a desacreditar que essa história não era relevante? Porque teve esses momentos, né, esses baixos e altos dessa história. Questionar se havia crime, isso eu cheguei sim. Porque lembra, né, no momento que daí as duas pessoas que supostamente tinham sido sequestradas começam a aparecer, começam a A dizer, daí você fala, Letícia e a Desirê, né? eita, exato, eita, então talvez não seja bem o que a gente pensa. Então eu sabia que era uma história interessante e eu tinha muito interesse pela obsessão da internet por essa história. Não pela história em si, mas sabe quando você tá vendo alguém vendo alguma coisa e a pessoa vendo um filme é mais interessante do que o filme em si? Eu me sentia assim com a internet. Então eu sabia que tinha pelo menos uma história nessa obsessão pela internet. Só que a história também que seduziu a internet era muito mais vistosa do que eu podia ter pensado. Assim, era muito mais cheia de personagens e reviravoltas e coisas inusitadas do que a gente pensava. Como, por exemplo, ela conquistando Hollywood mesmo, assim, que era uma coisa muito de especulação e que ela falava em entrevista que parecia que podia ser até mentira. Daí eu cheguei em Los Angeles e descobri que sim, ela tinha conexões com pessoas muito poderosas de Hollywood, ela participou de projetos muito grandes em Hollywood, ela quase emplacou trabalhos em filmes que a gente vê hoje em dia que tem tipo bilheteria de bilhões de dólares. Então a história era muito mais legal porque era muito mais verdade do que parecia. A gente acompanha essa história aqui desde o começo. O Metrópolis foi o primeiro portal a tirar essa história da internet e publicar uma matéria sobre ela, porque estava acontecendo. E eu acho que todo mundo estava com medo de dar credibilidade para uma bobagem, né? E eu já percebi que, mesmo a gente tendo ido a fundo nessa história, você trouxe personagens logo no primeiro episódio, no segundo episódio, que a gente não conhecia, a internet não conhecia, né? Agora, eu queria saber se você também falou com esses personagens que foram muito citados nessa história, tipo a Yasmin. Cara, Yasmin teve a possibilidade de uma entrevista, ela tinha dado o outro lado dela já pro Fantástico, inclusive,
Mas é que a gente chega na conclusão que era uma coisa tão estapafúrdia, terem colocado ela ali no meio dessa história, não tinha nada de concreto, que seria meio colocar lenha numa fake news, assim. Então, ela tá lá, óbvio, o Bate tá lá, óbvio, mas tá com o tamanho que eles mereciam, que era, em dado momento, em desespero, a Kat começou a criar teorias completamente estapafúrdias, como envolver a modelo Yasmin Brunet no tráfico. Não existe nenhum tipo de registro, nenhum tipo de relato, nenhum tipo de verdade nisso, acabou. Porque acho que no momento que, sei lá, eu fosse para o Rio de Janeiro encontrar a Yasmin, entrevistar a Yasmin, eu ia estar fortalecendo uma teoria que é completamente furada. Então acho que basta dizer, cara, tal pessoa disse que vacina não funciona. É mentira, vacina funciona, vamos falar aqui porque vacina funciona. Então foi uma decisão bem pensada de como combater essa cortina de fumaça de fake news que existiu nesse caso, existiu muito, né? Começaram a criar, a própria Kat Torres começou a criar factoides ali que era só para distrair a atenção das pessoas. E eu acho que eu precisava da atenção do ouvinte, da ouvinte mais claro possível, como uma flecha na história que realmente aconteceu. No primeiro episódio, você conta pra gente que você não conseguiu entrevistar a Kat, né? Mesmo tendo negociado há tempos essa entrevista com ela, ela acabou não se concretizando. Você conseguiu, Chico, entrevistar vítimas, mais vítimas, pessoas que conviveram com ela, como a Desirê e a Letícia? Desirê e Letícia, eu tive contato com ambas, inclusive acabo de receber uma mensagem da mãe de uma delas, no momento que eu estava para entrar na sua entrevista, que ela viu que o podcast vai sair. Defesa de todos, falei também com algumas delas em off, mas também tem uma coisa muito de estar no momento que uma delas está reconstruindo a vida e a outra está prestes a lançar um livro. Então, por motivos diferentes, elas bateram informação, confirmaram informações que outras supostas vítimas passaram, enfim, teve a participação delas, mas não uma participação direta. E, Chico, por último, a mulher da casa abandonada causou ali um efeito, né, nas pessoas que ouviram, muito maluco. Você mesmo já conversou sobre isso, já falou sobre isso, sobre as pessoas irem para frente da casa e filmar e transformar aquilo em um espetáculo. Esse receio continua, o receio disso acontecer de novo, com outro produto, com outro podcast, com outra história, existe, por exemplo, com a Kat agora? Em outra medida, porque se as pessoas forem para o Instituto Penal Santo Expedito, que é onde ela está em prisão temporária, elas não vão ver nada, elas vão ver um muro de 8 metros de altura de cimento e não tem Kat Torres, não tem nada. Então, nesse aspecto, acho que, ao contrário do ateliê da Mulher da Casa Abandonada, não adianta ir visitar, você não vai ter absolutamente nada, mas existe, eu não diria um medo, mas existe, hoje em dia, uma maturidade de saber que as pessoas se apropriam de uma história como elas quiserem. E eu acho possível que muita gente admire a Kat Torres depois de ouvir a história de vida dela, porque de fato é uma história de vida que tem muitos aspectos de uma vencedora. Dependendo dos valores que você tem, é uma pessoa que venceu na vida. É uma pessoa que saiu da pobreza, uma pessoa que não tinha um caminho certo pro sucesso, não tinha nenhum indício de que fosse ser bem-sucedida e que sim conquistou muita coisa. Tanto que as acusações de crimes, os supostos crimes, ficam bem no fim da série, né? A vida dela foi muita coisa antes de ter cometido esses supostos crimes, esses crimes dos quais ela é acusada. Então, se tiver uma percepção de simpatia por ela, eu entenderia de onde ela vem. Não é o intuito, mas como não é o intuito de nenhum biógrafo sobre nenhuma pessoa que a gente investiga, né? Você não vai fazer da pessoa gostável ou detestável, você vai só contar a história da pessoa. O que vai ser feito daquela história é de domínio do público, não é do nosso domínio. Chico, obrigada pela entrevista. Já estou ansiosa para ouvir os próximos episódios. Você ouviu quais? Os 4? Ouvi só o 1 e o 2. E eu tô com o 3º e o 4º engatilhado. A gente também recebeu. Depois me manda mensagem, porque eu juro que ele merece. Ele melhora. No 3º e no 4º, ele começa a ter fisicalidade. Eu começo a ir para os Estados Unidos, eu começo a mostrar os lugares que ela vivia. Mas eu já achei fantástico, assim, porque tem muita coisa. As coisas que achava pra mim, a Kat era toda mentira. E você já trouxe que não. Então, isso me pegou, assim, cada vez que aparecia uma coisa estapafúrdia, eu posso te dizer, porque tá no 4º episódio, quando falam que ela apareceu em Velozes e Furiosos, eu falo, pô, caô, groselha. Cara, ela apareceu em Velozes e Furiosos porque ela conheceu um maluco no Santo Daime de Los Angeles. É muito foda, né? É muito inacreditável. Eu tô muito ansiosa pra ouvir, Chico. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Eu sou fã. Obrigado. Tchau, tchau. Um beijo.